Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Ministério Minuto com Deus. Que alegria ter você aqui em mais um culto ao Senhor, em mais um momento de palavra, de oração, de reflexão. Que Deus possa falar com você, que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus, através da palavra dele. Irmãos, vocês que estão entrando aí na transmissão, seja em quaisquer uma das nossas redes, eu peço que você coloque o seu like aí no vídeo, na transmissão. Você que está no Facebook, no YouTube ou no Instagram, deixe o seu like. Coloque o seu nome nos comentários, o seu nome e a cidade de onde você está falando. E pode colocar também o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Boa noite, irmã Gisele Lima. Boa noite, irmão Luiz Antônio da Silva. Irmão Valdir, irmão Alex, né, que sempre pede oração aqui, pela Geralda Rodrigues e pelos seus familiares. Vamos orar, viu, Alex? Pela irmã Geralda. Boa noite, Anderson Araújo, Eliane Andrade, Ângela Campos, Lia Raquel, Cláudio Serboncini, lá de São José dos Campos. Tem uma pessoa aqui que o nome tá assim, ó, Divertido Mundo da Bárbara. Mas quem tá falando é a Elisângela de Sorocaba. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Pessoal do Instagram, boa noite, irmã Rose, Bárbara, Andréa Matos, Maria Helena, tantas pessoas que entraram aqui. Natasha, Josiane e deixa eu dar um alô aqui para o pessoal do Facebook também, irmã Selma, Rogério, irmão Tiago, Leandro, muitas pessoas aqui, Cícera, Edna Lima, Deus abençoe cada um de vocês, viu? No nome de Jesus, permaneça aqui conosco. Obrigado aos irmãos que contribuem, né, nessa transmissão com o Superchat. Acabei de receber aqui, ó, uma contribuição da irmã Andréa Souza. Irmã Andréa, eu sempre vejo que você contribui aqui e eu sempre oro por todos aqueles que contribuem com esse ministério. Eu oro para que o Senhor multiplique de uma forma poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Me diga se você gostou desse novo cenário aqui, ó. Ideia da pastora Alessandra. Ela falou, não, você está fazendo tudo num cantinho só aqui, vamos mudar esse negócio. Aí preparou aqui esse cenário de fundo, né? Essa mesa com as flores, esse relógio aqui, ó. Esse relógio tava lá num canto, lá no quarto da casa aqui, e aí a irmã Alessandra teve a ideia de colocá-lo aqui no cenário. Obrigado, irmã Magali Sassi, pela contribuição. Que Deus multiplique também na sua vida de uma forma poderosa. Que o Senhor abra as portas para você, para sua família, no nome de Jesus. Amém? Se você puder, se você quiser nos ajudar, na descrição do vídeo tem várias formas. Nós temos o Apoia-se, nós temos uma conta Pix, nós temos o Superchat, né, que as pessoas que contribuem aqui ao vivo durante a transmissão. E uma das maneiras de nos ajudar, de ajudar esse ministério a continuar produzindo conteúdo exclusivamente cristão, é adquirindo os nossos livros. E eu tenho divulgado 2 livros aqui, né, que são muito especiais, que tem ajudado muitas pessoas. Um deles é esse aqui, olha. O seu tempo é agora. Deixa eu posicionar aqui.
Deixa eu ver no Facebook como é que tá. O Seu Tempo é Agora. É um livro de mensagens devocionais, de mensagens curtinhas, essas mesmas mensagens que chegam aí todos os dias para você pelo WhatsApp, elas foram compiladas aqui, ó, nesse livro, tá? Então você pode adquirir esse livro pelo site da editora UpBooks, que está na descrição desse vídeo. Ele tem 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano. Deus te abençoe, irmã Daniela Matos, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, que essa semana seja uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. E um outro livro que eu recomendo, esse aqui é para casais, esse aqui é para os casais, ó. Casamento Firmado na Rocha. Eu estou colocando aqui assim, por causa do Instagram, para o Instagram pegar ali, ó. Casamento Firmado na Rocha é um livro de mensagens especiais para casais. São 15 mensagens apenas, é um livro fininho aqui, ó. Um livro fininho, quer ver? Deixa eu ver aqui. Com introdução, com propaganda, com tudo, ele tem 172 páginas. Então, se você ler uma reflexão dessa junto com o seu cônjuge todos os dias, em 15 dias você lê esse livro. E o interessante é que esse livro, ele não traz somente o estudo para o casal, ele traz ao final uma proposta de aplicação prática. Algo para o casal colocar em prática, e muitas pessoas têm sido abençoadas pela leitura desse livro aqui. Então eu recomendo a você que adquira O Seu Tempo é Agora e Casamento Firmado na Rocha. Os dois estão no site aí da editora UpBooks para você adquirir. Mais uma pessoa aqui, que é o Getúlio. Obrigado, irmão Getúlio, pela contribuição. Que Deus multiplique, meu irmão, na sua vida. Em nome de Jesus. Essas pessoas que contribuíram com o Superchat são pessoas que entenderam a proposta do nosso ministério, que não é nenhuma mais do que senão pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma prática, de uma forma objetiva, considerando as características dessa nova geração, né, que é uma geração que passa mais tempo no celular do que em outros aparelhos. Então nós levamos essa mensagem, estamos em várias plataformas, estamos em vários streamings, né? Não sei se é assim que fala, Mariana me corrige aí. Estamos em, assim, Minuto com Deus tem para todo lado, falando a língua do mineiro aqui. Tem tem podcast, tem no Deezer, além dos tradicionais, Facebook, Instagram, YouTube, Resso. Tem a Mariana me mostrou, pai, você tem o Resso. Eu nem sabia que isso existia, mas eu tô lá. Pastor Edivaldo Oliveira, Minuto com Deus, está lá no Resso. TikTok, estamos no TikTok e várias outras coisas. Tudo que surge em termos de tecnologia, a gente fica antenado e a gente dá um jeitinho de publicar lá as nossas mensagens. Porque nós cremos que a palavra de Deus é um veículo transformador. Amém? A Mariana tá me ligando aqui no celular aqui. Mariana, eu tô usando o celular da sua mãe para transmitir aí, viu? Então, liga no outro aparelho dela. Irmãos, eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês, algo que o Senhor colocou em meu coração. Eu sempre tenho uma preocupação durante a semana de pedir a Deus uma revelação, uma direção, não que seja assim algo revolucionário, não, o pastor vai pregar um negócio que eu nunca ouvi antes, não é isso. Essa não é a minha pretensão, tá? E eu sei que tem pessoas que buscam isso, né? Não, eu quero uma nova revelação de Deus aqui, amém. Não está errado não, mas eu sempre peço a Deus
uma direção do Espírito Santo para compartilhar uma palavra aqui que seja, que vá de encontro às necessidades de todas aquelas pessoas que estiverem ouvindo a gente. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Eu vou abrir... Tá, eu estou sendo informado aqui que existe uma forma de apoio no Instagram também, de apoiar o nosso ministério, de contribuir. Então, se você está assistindo pelo Instagram, você pode nos ajudar também. Tem pessoas que já fizeram aqui a contribuição. Ó. Obrigado, irmã Wanda Almeida, irmã Raquel Paixão, a Mariana Oliveira. Obrigado, Mariana. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, se você está aí pelo Instagram, é possível também você apoiar o nosso ministério, né? Tem essa ferramenta aí no Instagram, vai aparecer para você, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, que eu vou ler. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas versões dizem assim, na região dos Gadarenos, ou a região de Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Olha só, um homem morava lá no cemitério, no meio dos sepulcros. E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém... Opa, a Mariana está me dizendo aqui que o Instagram está sem áudio. Desculpa, irmãos, nós estamos ao vivo, então eu estou fazendo os ajustes aqui. Tá? Tá saindo áudio agora aí no Instagram? Me fala se voltou o áudio do Instagram, por favor. Senão eu vou tirar o microfone aqui. Deixa eu ver aqui. Confere, por favor, para mim se o áudio do Instagram voltou. Alô, Instagram? Eu não fiz nada aqui no Instagram para tirar o áudio, não. Então, pera aí um pouquinho. Deixa eu tirar o microfone. Eu comprei esse microfone essa semana. E testei, deu tudo certo. Mas agora ele não quer funcionar. Se precisar, eu vou derrubar a transmissão do Instagram aqui e voltar com ela. Me digam, por favor, se voltou o áudio do Instagram. Continua sem áudio. Tá, então eu vou... Pessoal do Instagram, ou vocês podem ir para o YouTube, ou vocês esperam um pouquinho que eu vou entrar novamente no Instagram, tá bom? Transmissão no YouTube e Facebook continua normal. Só um instantinho, por favor, irmãos. Vai orando aí, irmão, vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Minha esposa está falando aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Bom, eu tirei o microfone do Instagram, tá?
e voltei. Então ele vai captar o áudio. Ele vai captar o áudio no ar. E aí vai. Essa é a maneira que eu tenho de continuar aqui no Instagram. Tá. Continuando a leitura. Eu estou lendo Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, quando o gadareno viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. O homem foi liberto e falou: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Verso 19, Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Foi uma leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Irmãos, esse é um texto que exalta a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Eu já falei em outras mensagens ministradas aqui sobre a responsabilidade humana na prática do mal. O ser humano, por natureza, tem uma tendência para praticar o mal. As pessoas agem de forma egoísta, de forma vingativa, elas alimentam as suas paixões e a sua carnalidade. Isso significa que nós não podemos colocar a culpa de tudo que acontece com a gente no diabo. Nós não podemos fazer isso, porque o ser humano é responsável pelos seus atos. Em Gálatas, capítulo 5,
a partir do verso 19 até o verso 21, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as obras da carne. Ele fala sobre as obras que provêm da carne. Ele diz assim, olha, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, tem a amizade, tem a inimizade, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, e ele diz assim, e coisas semelhantes a estas. Essas coisas listadas aqui pelo apóstolo Paulo são obras da carne. Não são obras do diabo, são obras da carne. Amém? O diabo ele pode, de certa forma, influenciar a pessoa, colocar um pensamento mal, maligno na pessoa que deixe a ela uma sugestão de praticar o mal, pode. Mas a decisão de praticar o mal, de fazer as coisas erradas, é do homem, é da natureza humana. Então eu quero que isso fique bem claro. Não existe esse negócio assim, a pessoa matou porque estava possuído pelo demônio. Não, não tem isso não. Tá? Tem muitas pessoas que às vezes pedem oração, falam, pastor, a minha esposa foi embora porque o diabo entrou no meu corpo e me fez deitar com uma irmã da igreja. O diabo me fez adulterar, o diabo me fez roubar. Não. Satanás, ele pode lançar setas malignas na nossa mente, que vão colocar em nós dúvida, que vão incentivar a nossa carne, que vão projetar os piores sentimentos que nós temos, mas a responsabilidade é nossa. Amém? Nós não podemos colocar a culpa de tudo que acontece no diabo. Mas, presta atenção, mas, embora a maioria das coisas erradas que aconteçam sejam de responsabilidade do ser humano, a Bíblia deixa claro em várias passagens que o diabo existe e que ele tem a sua forma de aprisionar as pessoas. Satanás tem uma forma de aprisionar as pessoas. A maioria dos cristãos prefere ignorar esse fato, né, o fato de que o diabo existe, e até evita falar desse assunto, porque acreditam que se a gente falar disso, nós estaremos invocando a presença do mal. Mas se é um assunto que está mencionado na Bíblia, que está citado nos evangelhos, é melhor a gente conhecer do que nós sermos ignorantes. Nós temos uma passagem em 1 Samuel, capítulo 16, depois você confere lá, onde está escrito que o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul e que um espírito mau o atormentava. Então existem espíritos maus, que são demônios, que podem atormentar as pessoas. E o texto diz que Davi tocava a sua harpa, e naquele momento que Davi tocava, que Davi entoava um louvor a Deus, o espírito mau ia embora. Mas por que então que depois Saul continuava a ter inveja de Davi? Por que Saul tentou matar Davi? Porque o mais importante não é somente expulsar o demônio. O mais importante não é somente expulsar o demônio. O que vai transformar verdadeiramente a vida de uma pessoa é o arrependimento e a conversão. Culto de libertação é bom, mas discipulado é melhor ainda. Tem gente que quer viver de culto em culto,
Mas quando termina o culto, ele não toma uma posição. Ele não abandona o pecado. Então é um problema sério você trabalhar com libertação com pessoas que não querem assumir uma postura em Cristo, que não querem servir a Deus verdadeiramente. E Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 12, do verso 43 ao verso 45, Jesus falou o seguinte, olha, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, por lugares secos, procurando descanso, e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Qual casa que ele saiu? A vida daquele homem, a vida daquela pessoa. O diabo fala assim, eu vou voltar para lá. Eu procurei descanso em outros lugares, eu não encontrei, eu vou voltar para lá. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Fala aqui de organização, né? Eu falei de organização outro dia. Quando Satanás ele sai da nossa vida, a gente tenta dar uma organizada. Só que se nós não assumirmos um compromisso com Deus, o diabo volta para o mesmo lugar, é o que está falando aqui. Só que o problema não é só a volta dele, irmãos. Porque o verso 45 diz assim, olha, então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Você ora em nome de Jesus, expulsa o demônio, a pessoa, naquele momento ali, é liberta. Eu não duvido disso. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, a oração de um justo é eficaz, tem poder em seus efeitos. Só que a pessoa não toma uma posição em Cristo, ela não toma uma posição com Deus. Ela não quer saber de nada, ela quer continuar na prática do pecado. Sabe aquelas pessoas que vai no culto no domingo, levanta a mão e chora lá no altar, e você vê, e você pensa assim, agora vai. Mas aí na segunda-feira não tem musiquinha no fundo, não tem pastor pregando, não tem irmão ajudando ele em oração, não tem ninguém. É ele e a tentação. Aí ele tem que dizer para si mesmo se ele quer levar uma vida diferente ou não. Pedindo para repetir a referência aí, o texto que eu estou me baseando aqui para essa ministração é Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. O pessoal do Instagram, a live foi derrubada, mas eles voltaram. Tem 112 pessoas lá no Instagram. Glória a Deus. E eu quero agradecer a todos que contribuíram lá no Instagram. Tem uma ferramenta agora aí que aparece para você apoiar o nosso ministério, né? Então, eu havia mencionado aquela hora, né? As pessoas que contribuíram. Eu estou vendo aqui que a Estilo de Alessandra contribuiu, né? Que Deus te abençoe, viu, Alessandra? No nome de Jesus, continue assim, firme com Jesus, né? Irmãos, o apóstolo Paulo também, ele diz em Efésios capítulo 6, presta atenção para você não perder essa sequência. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo isso aqui é demônios. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a luta de vocês, a luta que vocês devem travar não é contra pessoas. Vocês não devem gastar a sua energia contra pessoas, mas repreendam espíritos malignos que agem na vida dessas pessoas. Então, eu não estou fazendo essa introdução aqui para que você fique com medo do diabo. Tem gente que morre de medo do diabo, porque nós não precisamos ter medo dele. Presta atenção, eu e você não precisamos ter medo do diabo.
Nós não podemos superestimar o poder de Satanás, mas também nós não podemos subestimá-lo, desconsiderar que ele existe. Mas Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. O nome de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus nos garante vitória sobre o poder do demônio. Em Mateus capítulo 16, verso 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz que nós devemos nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, porque assim ele fugirá de nós. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, porque assim ele fugirá de vocês. O problema é que muitas pessoas têm invertido isso. Ao invés de resistir ao diabo e se submeter a Deus, eles resistem a Deus e se submetem ao diabo. Nós não temos como afirmar como foi que aquele homem da cidade de Gadara, aquele gadareno, ficou endemoniado. Mas de alguma forma foi dado lugar ao diabo na vida dele, a ponto dele possuir uma legião de demônios, que de acordo com estudiosos era o equivalente a 6.000 demônios. Uma legião era o equivalente a 6.000 demônios. Saul, por exemplo, o texto que eu citei aqui em 1 Samuel capítulo 16, Saul não ficou endemoniado assim de uma hora para outra, não. Ele vinha de um processo de inveja, de ciúme, de desobediência, de prática de feitiçaria. Portanto, o diabo foi encontrando lugar na vida de Saul. E quando Deus definitivamente retirou dele a presença do Espírito Santo, aí o inimigo entrou e fez um estrago na vida dele. Então, essa história aqui do gadareno, ela é descrita nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas eu vou me ater aqui somente ao evangelho de Marcos. Um homem endemoniado, mas que, pela palavra que foi liberada por Jesus, foi liberto. Esse é o tema central dessa mensagem aqui. Não é o poder de Satanás sobre a vida de uma pessoa, mas o poder de Jesus no mundo espiritual. Essa é a ênfase dessa mensagem. Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Aquele homem, irmãos, ele não tinha mais vida social, se nós pararmos aqui para ler o texto. Ele morava no cemitério, junto dos sepulcros. De tão atormentado que ele ficava, ele assustava os moradores por causa da fúria dele, por causa daquele estado de perturbação em que ele se encontrava. Maltrapilho, sujo, ele dividia um território ali com os porcos. Em Marcos capítulo 5, verso 5, diz que de dia e de noite ele clamava pelos montes. A palavra diz que ninguém conseguia prendê-lo, porque quando eles o acorrentavam, ele quebrava as correntes e os ferros de seus pés. Ou seja, ele era tomado por uma força descomunal. E pelo texto, nós podemos concluir que, apesar do seu estado de loucura, de abandono, de degradação, aquele gadareno tinha uma família que provavelmente chorava a sua perda e sofria com aquela situação dele. Certamente a família dele recebia as más notícias, certamente eles eram interrogados pelos vizinhos. Os vizinhos deviam perguntar: e o fulano, como é que tá? E aquilo era constrangedor para a família, porque parece que a situação dele não melhorava nunca.
Talvez os parentes sentiam vergonha dele. Talvez um dia ele tivesse sido uma pessoa normal, sadia. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que o texto fala dos porcos, no versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os porcos, eles não eram apropriados para o consumo entre os judeus. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou no direct do Instagram: ué, pastor, mas o senhor come feijoada? O senhor não é de tal religião? Eu falei: não sou dessa religião, não. Eu como carne de porco. Eu entendo que o mal é o que sai da boca do homem, não é o que entra pela boca do homem. Mas para o judeu, os porcos não eram apropriados para o consumo, por causa da lei. Lá em Levítico, capítulo 11, versículo 7 e 8, fala sobre isso. Só que aqueles porcos ali, para aquela região, eles representavam lucro na economia local. A cidade de Gadara, ela era de origem semita. Então, por isso, eles não guardavam o costume judaico. A criação de porcos era algo que movimentava a economia local. E na ocasião da visita de Jesus a Gadara, uma grande manada de porcos pastava no monte. O texto diz que eram aproximadamente 2.000 porcos. Jesus mandou os demônios entrarem nos porcos, né? E os porcos se lançaram no precipício. Então aquilo foi uma perda financeira considerável para quem criava os porcos. Não era pouco porco não, irmão. Era muito porco. 2.000 porcos. É um número considerável de porcos. Outra coisa que me chama a atenção aqui é o diálogo que Jesus teve com o demônio. Jesus pergunta, né, no verso 9, qual é o teu nome? E ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Algumas pessoas tomam essa pergunta que Jesus fez ao demônio como um padrão, quando nós devemos expulsar demônio. E elas acham que toda vez que um demônio se manifestar, ele precisa ser identificado. E às vezes essa identificação vira um diálogo extenso, mas com o intuito de fazer sensacionalismo e atrair a atenção dos espectadores do culto. Você já viu cultos assim? Onde eles fazem entrevista com o demônio? Onde eles dão um microfone para o diabo? Quem você é? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? Qual é a sua história? Irmãos, Jesus só perguntou uma vez qual é o seu nome e expulsou aquele demônio. Jesus não fez uma entrevista gigantesca com o diabo, não. Não dê voz ao demônio, tá? Se tiver algum líder cristão me assistindo aí, em nome de Jesus, muitas vezes isso se torna sensacionalismo. E a pessoa fica ali sendo manipulada por Satanás, né, durante muito tempo, vira para cá, vira para lá, deita, rola, não sei o quê. E aí, depois de muito tempo, a pessoa fala, em nome de Jesus, sai. E o diabo sai, mas quem fica envergonhado é aquele que estava endemoniado. A Bíblia diz que nós devemos expulsar demônios em nome de Jesus. E não tem nenhuma orientação para a gente ficar fazendo entrevista com o diabo, como muitas igrejas fazem. Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio, era para que ficasse registrado nos evangelhos, para que hoje eu e você soubéssemos que o nosso Salvador tem poder sobre todo o mal. O verso 4 diz que
Ninguém era forte o suficiente para dominar o endemoniado, mas Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o nome sobre todo nome. O Instagram hoje está me dando canseira aqui. Dizem que está sem áudio novamente. Irmãos, eu já tirei microfone, coloquei microfone, eu não sei mais o que eu faço aqui. Eu vou recortar essa mensagem depois e postar alguns trechos, né, aqui no Instagram, alguns vídeos aqui no Instagram. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu repetir essa frase aqui, que isso é importante. Jesus é o nome sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, diz assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus é o nome acima de todo nome. Aleluia. Parece que o áudio voltou. Glória a Deus. Tá sem áudio, o áudio voltou, não sei. Uns estão falando que voltou, outros falando que deve estar sem áudio. Infelizmente, muitas pessoas vivem sobre o jugo pesado de Satanás. Nós nos deparamos com pessoas endemoniadas todos os dias. E é interessante, eu fiquei pensando sobre isso, quando o demônio age de uma forma explícita na vida da pessoa, fica fácil você identificar. Aí você corre lá, leva para o culto, chama alguém, né? Nós temos o costume de chamar alguém, né? Mas temos que chamar é Jesus. O que expulsa o demônio não é a presença do pastor, do padre, né? do líder religioso, é o nome de Jesus. Eu já vi relatos de uma criança de 7 anos que ergueu a voz e disse, sai em nome de Jesus, e o diabo saiu. Então, o que me incomoda não são as pessoas que são explicitamente usadas por Satanás, mas aquelas que, de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma que não está vista aos nossos olhos, de uma forma não aparente, são usadas por Satanás. A Bíblia diz, por exemplo, que Judas foi tomado pelo diabo. O texto dos evangelhos diz que o diabo entrou em Judas. E aí Judas, o que ele fez? Ele começou a estribuchar e tal? Não. Ele ficou caladinho, ele agiu de forma sorrateira, ele tramou contra Jesus, ele traiu Jesus. Né? Então, tem pessoas, infelizmente, entre nós que são usadas pelo diabo. Sem perceber, são usadas pelo inimigo para atormentar os outros. E alguns chegam ao extremo da marginalização. Muitas vezes acabam nas ruas como mendigos, como loucos, como bandidos, né, como psicopatas. Eu volto a repetir aqui o que eu disse no começo. Nós não podemos atribuir tudo ao diabo, mas não podemos desconsiderar que ele age na vida das pessoas. Ele pode dominar a vida de uma pessoa. Então, tem pessoas que de forma consciente e de forma inconsciente deram lugar a Satanás e sofrem as consequências dessa abertura que eles deram. Mas o mais relevante desse texto aqui, irmãos, eu volto a dizer, não é a ação do inimigo na vida daquele homem, mas é o poder de Deus sobre o inferno. Do versículo 7 ao versículo 10, de Marcos capítulo 5, mostra que até o diabo reconhece a autoridade de Jesus. Verso 7 diz assim, clamando em alta voz, o diabo dizia, que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, olha só,
Satanás reconhecia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. O diabo orando aqui, ó. Eu clamo a ti, Jesus, o diabo fazendo uma oração aqui, que não me atormentes. Gente, ele passou a vida inteira atormentando aquele homem de Gadara e agora ele pede a Jesus assim, por misericórdia, não me atormente. Pois Jesus lhe dissera, sai desse homem, espírito impuro. Uma palavra só que Jesus disse, uma frase só, sai desse homem, espírito impuro. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, depois que aconteceu a queda de Adão e Eva, depois que o diabo tentou Adão e Eva e eles comeram do fruto proibido, Deus lançou uma profecia ali. Deus falou que a mulher ia sofrer as consequências, que o homem ia sofrer as consequências, mas Deus falou que o diabo ia sofrer as consequências. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim, ó, ele está falando para o diabo, para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava dizendo aqui era o seguinte, olha, vai vir alguém da semente da mulher, da descendência da mulher, que vai pisar na sua cabeça. E da geração da mulher vieram as gerações de Abraão, Isaque e Jacó e as gerações posteriores até chegar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário. Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, revelou ao apóstolo João em Apocalipse que o destino de Satanás é o abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Nós temos que entender o seguinte, a legião de demônios que estava dominando a vida do gadareno não queria deixar ele, não queria sair da vida dele, nem daquele lugar, porque sabia que se Jesus mandasse eles pularem no abismo, eles estariam para sempre dominados. Assim como os demônios reconhecem o domínio de Jesus, o poder de Jesus, imediatamente, eles também reconhecem aqueles que são nascidos de novo, os filhos de Deus, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Se você carrega o Espírito Santo na sua vida, aonde você entrar pela porta da frente, Satanás vai sair pela porta dos fundos. A presença de Deus é com você. Lembra quando José foi para o Egito, um lugar idólatra, um lugar que era dominado pela idolatria, pela adoração a falsos deuses, mas onde José ficava, a coisa prosperava, o negócio desembolava. A presença de Deus é comigo e com você, porque um dia nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Por isso, Satanás não pode resistir à igreja, à presença do Deus vivo. A autoridade está em Jesus, somente nele. Mas essa mesma autoridade foi delegada a nós, como igreja. Ninguém vai conseguir expulsar um demônio em nome de Buda, em nome de Allan Kardec, em nome de Maomé, nem de qualquer outra pessoa. Quando você tiver que passar por alguma situação onde você percebe que é o inimigo que está agindo, use o nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Amém? Quando os habitantes daquele lugar viram o milagre da restauração
que havia acontecido na vida daquele gadareno, a palavra de Deus diz que eles rogaram que Jesus se retirasse dali. Marcos capítulo 5, verso 17. Que Jesus se retirasse dos seus termos. Os moradores daquele lugar, eles estavam se lamentando por causa do prejuízo financeiro que eles haviam tomado. E muitas vezes o ser humano age dessa forma. Prioriza os bens materiais e menospreza as coisas espirituais. A prosperidade, ela se torna nociva quando ela desrespeita os princípios do reino de Deus. Muitas pessoas tiveram o coração cauterizado pela busca pelas riquezas e se esqueceram de que para Deus uma vida é mais importante do que o mundo inteiro. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. O que você acha que era mais importante para Jesus? Aqueles 2.000 porcos que se atiraram no despenhadeiro ou a vida de um homem que foi poupada, que foi liberta? Jesus atravessou o mar da Galileia, desembarcou na cidade de Gadara para mudar o destino de muitas vidas naquele lugar. O gadareno, que antes morava nos sepulcros, que antes era motivo de tristeza e dor para toda a sua casa, se tornou um grande evangelista. No verso 18 e 19, eu vou ler novamente aqui para você relembrar, olha como é que está escrito. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, eu quero te seguir. Só que no verso 19 diz assim, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E o verso 20 diz que ele começou a anunciar em Decápolis, em 10 cidades, as grandes coisas que Jesus havia feito na vida dele. E todos se maravilhavam. A família daquele homem foi salva. Muitos conheceram o amor sobrenatural de Jesus através da sua história. Então, é maravilhoso, irmãos, nós entendermos o que Deus fez, entendermos a libertação que Deus promoveu na vida de um homem que era marginalizado, que estava totalmente subjugado pela ação de Satanás, mas que agora se tornou um pregador da palavra de Deus, que tinha um grande testemunho e que fez com que muitas vidas se convertessem a Jesus. Enquanto os demônios pediam para não deixar a cidade de Gadara, aquele novo homem ultrapassava as fronteiras territoriais, falando de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que antes vivia nos sepulcros, agora fazia reviver os que estavam mortos espiritualmente, aqueles que estavam afastados de Deus. Mais uma vez eu volto a repetir, Jesus é Deus. Jesus tem poder sobre toda criatura, sobre toda a ação do inimigo. E eu quero orar por você nesse momento. Se de alguma maneira o inimigo tem agido na sua vida, o inimigo dominou alguma área da sua vida, saiba que há poder no nome de Jesus para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você seja transformado em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque aqui o seu pedido de oração e eu vou orar por você. Eu vou apresentar a sua vida, a sua família diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, dessa pessoa que bem me acompanhou essa mensagem até aqui. Sabe, em nome de Jesus.
para nos libertar. Nós cremos que se o Filho verdadeiramente seremos livres. Por isso eu quero apresentar a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família que tem passado por dificuldades, muitas vezes provocadas por uma ação maligna, muitas vezes provocada pelas suas próprias escolhas. Mas independentemente daquilo que os esteja atormentando, eu creio que há poder no teu nome, Jesus, para libertar, para curar, para transformar a vida dessa pessoa. Eu apresento ao Senhor essa família. Eu peço que o Senhor visite eles nas suas necessidades. Leve até eles o que for preciso para o seu sustento. Se existem pessoas que estão desempregadas nessa família, que o Senhor abra as portas de emprego. Que o Senhor transforme a vida financeira dessas pessoas. No nome de Jesus. Traga não somente o sustento, mas traga também a prosperidade. Dê a eles uma unção de administração, para que eles consigam conduzir bem a sua vida financeira, a sua vida profissional e todas as áreas que refletem dessa boa administração. Eu apresento ao Senhor a vida desse casal que está passando por um tempo de crise, de adversidade, por um momento de incerteza, de instabilidade no seu relacionamento. Eu peço ao Senhor que sustente essa família com o teu poder, com a tua graça e com a tua unção. Senhor, eu estou vendo aqui nos comentários que muitas pessoas estão orando, clamando ao Senhor pela cura das enfermidades. Eu sei que existem enfermidades físicas e enfermidades espirituais, mas eu também sei que o Senhor tem poder sobre todas elas. Por isso, eu peço que, segundo a tua vontade, leva a cura para esse homem, para essa mulher, para essa jovem, para esse jovem, e que eles possam, assim como aquele homem que foi mencionado no texto, que eles possam ser libertos, serem restaurados e posteriormente compartilhar essa bênção com outras pessoas, para que muitas vidas sejam abençoadas, para que muitas vidas sejam transformadas pelo teu poder, pela tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória para você, de conquistas, de libertação, restauração, que o Espírito Santo fortaleça você, onde você estiver, que o poder de Deus possa revestir você e que você possa receber a direção do Senhor para todo desafio que se coloca na sua vida nesse momento. Amém? Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Acompanhe diariamente Minuto com Deus. Todos os dias tem mensagens novas aqui no canal. Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto.